eu passei algumas semanas para tentar deixar a aula menos árdua, porque essa missão de falar assim, aula de anatomia do corpo inteiro, em 1 hora, 2 horas, ficou meio complicado de fazer. Então vai ter slide que eu coloco, mas eu não... eu vou ter que, às vezes, resumir muito, às vezes ampliar um pouquinho. Tentei colocar alguns exemplos funcionais ou de patologias para vocês, pelo menos, acordarem de vez em quando, um filme para vocês abrirem o olho, prestar atenção. Mas está bem pesado, acho que podia depois a gente quebrar em 2, tá? Mas vamos que vamos. Eu fiz uma apresentação assim, tecido ósseo, tecido muscular, articulações, depois eu tentei juntar um pouco de tudo, e algumas coisas, como vocês vão ver nas áreas específicas, tipo plexo braquial, eu acho que é muito pesado para falar hoje, plexo braquial, plexo sacral, então a gente não vai abordar assim, vocês vão ter, quando tiver lesão de plexo, lesão de tendão, vocês vão ter de novo essa anatomia, e ficaria muito complicado para falar tudo isso hoje. Tá? Então assim, começando pelo tecido ósseo, a gente tem 2 situações, o esqueleto axial e o apendicular. Tá? Se tiver muito básico, vocês me avisam, tá? Porque a gente não sabe o quanto que lembra, mas a anatomia, assim, você leu hoje, daqui a um mês você não lembra mais. Se você não estiver usando, mas é normal, não é vocês, é todo mundo assim. Tá? Então, o que é o nosso esqueleto? O esqueleto axial é o crânio e a coluna, e o apendicular são os ossos dos membros superior e inferior, e vocês vão ver que aqui não tem nada no meio, né? Que seria aquele lá. E os símbolos, que são as cinturas escapular e a cintura pélvica. Tá? Classificação de ossos, né? O que a gente pode falar? Os ossos eles têm algumas características, algumas peculiaridades, e assim, eles podem ser classificados em ossos longos, curtos, sesamoides, que são ossos embaixo de tendões, planos e irregulares. Então, se você prestar atenção no corpo, ossos longos, não é porque é uma falange que é um osso curto, uma falange é um osso longo, que ele tem o comprimento muito maior que a largura. Então, assim, eles têm características diferentes de embriogênese, de consolidação. Os sesamoides são ossos curtos e estão sob tendões. A gente acha o sesamoide mais conhecido embaixo do hálux, que é aqueles dois, parecem 2 sapatinhos que tem embaixo do metatarso do hálux. Né? Os ossos planos, como tem a escápula, mas a escápula é mais um irregular. Esqueci o nome do externo. Do externo, tá? Crânio, escápula também são planos. Irregulares são os ossos do quadril e as vértebras. A escápula é plano porque a maior parte dele é plana, mas ele tem muitas superfícies irregulares também. O mais importante é assim, vocês vão ver que a gente não vai chegar e ficar decorando coisas, porque se a gente for falar só de músculo, são 600 músculos esqueléticos. Mas se você multiplicar por origem, seção, inervação e função, você tem 2.400. O mesmo músculo, como vocês vão ver, tem várias funções, porque ele depende de onde ele está em relação à articulação que ele está mexendo. Então, a gente ia ficar maluco e a gente não ia conseguir aprender nada. Isso aí tem em qualquer atlas, qualquer lugar que você baixe, né, coisas você pode ver origem, seção, tem tabelinhas, e isso aí não vamos ficar abordando, não vamos nos preocupar com isso hoje. As funções básicas do músculo são suporte, tá? Os membros inferiores eles suportam o tronco. Então, se você não tiver perna, você imagina a situação, né? Proteção. O que é proteção? Você vê, os órgãos mais nobres que estão dentro da cabeça, coração, eles estão protegidos pelo osso. Né? Tem a calota craniana, tem o tórax com o arcabouço ósseo segurando. Movimento. Tá? O movimento aqui, você pode pensar como movimento do músculo esquelético e movimento, por exemplo, do coração. O músculo cardíaco é diferente do músculo esquelético. Mas também ele produz um movimento que é empurrar o sangue. Se você pensar no músculo liso
das vísceras, eles produzem movimento de empurrar líquidos, de empurrar comida, amassar comida para ela passar. Então, sempre está relacionado a movimento o músculo. É um depósito de sais minerais, né? Cálcio, fósforo principalmente. E tem as células sanguíneas na medula óssea que produzem hemácias, então a gente tem também essa formação de sangue. Como é que ele é formado, né? Na embriogênese? Tem o osso chato, que é o plano, e tem o osso que é o mais comum. Com a maioria dos ossos, tirando dos membros superiores e inferiores, tem esse tipo de formação que é endocondral. Tá? Tirando a clavícula ainda é uma ossificação membranosa. Então, como é que acontece isso? Então, você está lá na gestação, você tem uma cartilagem hialina. Então, tem um molde de cartilagem. Tá? O molde de cartilagem, ele é envolto por um centro de ossificação primário, por uma cortical, e ele vai diferente da ossificação membranosa, essa parte do molde cartilaginoso, ele vai se deteriorar, vai fazer um buraco. Tá? E esse buraco é que vai ser invadido por vasos e formar o tal do broto, do broto periósteo, né? Onde você tem um vaso, um nervo chegando, células para osteogênese, células de defesa, e aí o osso vai se formando. O que vai acontecer? Depois dessa invasão óssea, pelo forame nutrício, ele vai ter uma formação de uma cavidade, ele vai tendo a forma do osso que a gente vê na fase adulta. Tá? Ele forma um núcleo de ossificação. Acho que eu vou apontar aqui. O núcleo de formação secundário, tá? Nas epífises. A epífise fica com uma parte cartilaginosa, onde tem a cartilagem hialina, que ajudam a diminuir um pouco o impacto e a ter, se você tiver uma articulação batendo osso com osso, você vai ter um problema de artrose, né? Um desgaste maior. Ele faz a medular, onde vão ficar mais os tecidos de hematopoiese, tá? E nós vamos chegar na fase adulta com o osso assim. Esse é um osso longo, que é o mais característico. Epífise é a parte proximal dele, geralmente está relacionada com a articulação. Ele tem uma parte de osso compacto por fora, esponjoso dentro, tem uma cartilagem e geralmente tem uma placa de crescimento até determinada idade. Tá? A diáfise é um tubo compacto, mas na parte de dentro dela também tem uma medula, um tecido gorduroso. E as membranas, que são o periósteo e o endócio. Então, se a gente for ver para essa imagem aqui do lado, tá? Você vê a artéria nutrícia chegando, existem os canais de Harvest, por onde passam essa nutrição do osso, e aí essa nutrição chega pelo periósteo, que é bastante inervado e bastante vascularizado. Tá? Então a estrutura óssea é mais ou menos essa, tem uma capa dura do lado de fora, uma parte mais interna mais porosa, e onde é a parte mais viva. Né? Apesar de ser um tecido muito forte, a gente fala assim, olha, se tem um osso, é a última coisa que deveria quebrar. Né? E geralmente é a mesma coisa, a última coisa que quebra. Mas você imagina que, assim, mesmo com essa resistência, ele é calcário. Então ele se ressente muito de movimentos rotacionais. Se você pegar um osso e bater, é mais difícil de quebrar. Mas se você pegar um osso e rodar, é como um giz. Você pega um giz e pressiona aqui, você consegue subir numa caixinha de giz e não quebrar. Se você pegar um giz e rodar, ele quebra em espiral. Tá? E é o único tecido que a gente fala, ele é considerado um órgão, antes disso, porque assim, ele tem vários tecidos. Ele tem tecido vascular, nervoso. Então ele é considerado um órgão mesmo. E é o único tecido que tem uma reconstrução que a gente chama de ad íntegro. Quando você tem um corte na pele, você fica com uma cicatriz. Quando você tem uma fratura, ela consolida e ela vira osso, igualzinho era antes. Na criança, então, você não acha onde quebrou depois. Né? Então é o único tecido do corpo que ele se repara integralmente e tem as mesmas funções e as mesmas, após o remodelamento, as mesmas características de responder mecanicamente a estímulo, responder à carga. Tá?
Então, o que acontece quando a gente tem uma fratura? Você tem uma formação de um hematoma, inicialmente. Tá? Nesse hematoma aqui vão chegar células de defesa, vão tirar as células que morreram daqui. A borda do osso, ela morre quando tem uma fratura. Essas células, elas são retiradas pelos osteoclastos, eles fazem uma limpeza. A fratura que você vê assim, uma fratura pequenininha, depois de algum tempo você até vê um espaço maior entre os dois fragmentos ósseos, porque esse osso do meio foi retirado. Era um osso morto, foi retirado. Depois que ele é retirado, existe uma invasão e uma formação de um calo cartilaginoso, uma formação de um calo mole, que a gente chama. Chegam fibroblastos, células de defesa, osteoblastos, eles vão começando a construir pontes para estabilizar a fratura. Então vocês vão vendo que geralmente ela é muito móvel no começo, depois ela vai ficando mais firme e vai consolidando. Depois tem a invasão, a formação do osso e a remodelação. A remodelação pode levar até um ano. Tá? Então, assim, essas são as 4 fases de qualquer consolidação de uma reparação óssea. E a consolidação, mesmo para ele voltar ao normal, sem dor, com a mesma espessura, você ter uma ideia, tem mais osso aqui e menos osso aqui, porque o osso foi colado meio torto, ele deposita mais aqui, tira daqui, ele refaz o canal medular, então ele volta a ser um osso do jeito que era antes. O esqueleto axial, tirando o crânio, né, que a gente não vai abordar aqui, a gente tem vértebras cervicais, torácicas e lombares. E aqui o sacro e o cóccix. Tá? Para lembrar, relaciona com a alimentação. Então, a gente tem 7 cervicais, 7 horas da manhã você toma um café, meio-dia você toma o almoço, meio-dia são 12 torácicas e 5 da tarde, 5 lombares. Tá? Só para lembrar. Manhã, almoço e o lanche da tarde. E as curvaturas permitem o quê? Se você pegar uma estrutura dessa e você deixar, a gente vai ver isso também de novo no pé, se você deixar uma estrutura reta, ela fica rígida, porque você não tem uma superfície articular que você tem uma movimentação, uma cavidade, aí uma articulação do jeito que são essas outras dos ossos longos, isso aqui seria muito rígido. As curvaturas dão uma certa elasticidade e flexibilidade ao complexo, senão a gente não conseguiria movimentar, a gente daria com o tronco reto, porque se elas fossem como o sacro, por exemplo, que são fundidas todas, quase. E existe, além da parte óssea, toda uma estrutura de absorção de impacto, que é o disco, que ele vai perdendo água com o envelhecimento, os ligamentos interespinhais, o ligamento amarelo, tem toda uma estrutura para dar resistência, porque, mais uma vez, dentro daqui você tem um canal medular e tem outro órgão, que é a medula, que é um outro órgão nobre. Né? Então, toda vez que tiver um órgão muito nobre, no braço não tem, na perna não tem, no ferro não tem, mas tem um órgão mais importante para a vida, para a manutenção da gente, ele é protegido por um arcabouço ósseo. Tá? Ainda no esqueleto axial, vocês vão ver que as vértebras elas são muito variadas. Né? As cervicais têm uma anatomia, a torácica outra, a lombar, por exemplo, cervical, o que você precisa? Aqui em cima não tem tanto peso, né? Você precisa mais de movimento. Né? Movimento, então você vai ter a C1 e C2 é totalmente diferente das outras. Eu acho que eu tenho uma... C1 e C2 é isso aqui, ó. Tá? Elas são geralmente assim. A cervical, torácica e lombar. Se você olhar C1, ele tem uma anatomia que permite que o crânio fique embaixo dele e você faça alguns movimentos de lateralidade e movimentos de sim. Tá? Então as articulações elas permitem um certo movimento. Senão a gente não concordaria com nada, né? A gente não faria mais isso. A C1 ela fica em cima de C2, que tem o dentes aqui, que é o odontoide. Então ela permite movimentação. Então você vê, é uma estrutura especializada para dar um pouco mais de mobilidade. Você perde resistência, mas você ganha mobilidade, que para a gente é importante. Né? A vértebra de baixo, a lombar, por exemplo, você vai ver que tem mais corpo, é mais rústica, é mais pesada. Por quê? Porque ela já está aguentando muito mais peso. Né? A torácica, ela tem pouca mobilidade. Por quê? Porque chega uma costela nela, ela protege órgãos muito
sensíveis, que é o coração, o pulmão, então você vai ter menos mobilidade. Funções específicas, tá? Anatomia diferenciada, e os ossos, aí são ossos totalmente irregulares. No sacro e cóccix, a gente vai ter uma fusão já, tá? Muito pouca informação a respeito, tudo que é um pouquinho para baixo, assim, você vai perdendo um pouco de informação. O cóccix, então, eles só falam que dá para retirar, se machucar, se tiver uma fratura, você pode retirar, né? Aqui ainda toma um pouquinho de cuidado, porque tem artérias, tem vasos passando, então daqui para cima você vai achar um monte de informação. Aqui a gente tem hérnia de disco, S1, L5, S1, aqui você tem, além das hérnias, você tem o comprometimento da coluna torácica, da caixa torácica. C1 e C2, se tiver uma fratura, você pode morrer, né? Então, assim, à medida que você vai subindo, vai ficando mais importante, parece. À medida que vai descendo, vai ficando só o resquício da cauda. No esqueleto apendicular, eu vou abordar assim. Vocês vão ver que vai ser uma aula bem geral, assim, porque senão a gente vai ficar falando assim, olha, esse aqui é o tubérculo maior, esse aqui é o tubérculo menor, aí a gente fica maluco, e não chega em lugar nenhum. Então o que a gente tem que ver assim é o braço, né? O braço a gente pensa no úmero. Se você for ver, é um osso longo, tá? Tem os tubérculos. Qual é a importância deles? Eles são inserções de musculatura do manguito rotador e que vão te dar a estabilidade. Porque o que acontece no ombro é que você tem uma cabeça do úmero grande e uma glenoide muito pequena. Então você ganha o quê? É a articulação que você tem mais movimento no corpo. Tá? Só que você ganha instabilidade. Então todo mundo já ouviu falar de alguém que luxou o ombro, tem um problema no ombro. Por quê? Para ganhar essa amplitude de movimento, que é interessante para a sobrevida da gente lá atrás e para a gente trabalhar hoje, a gente perdeu estabilidade, diferente do quadril, como a gente vai ver. Então você tem um osso coxinho. Não vamos ficar aí também, processo paracorde, acrômio, não vamos ficar, nos preocupar com a parte mais de anatomia, porque isso aí daqui a um mês a gente já esqueceu. A gente tem que entender a estabilidade da articulação, tá? Entender que aqui você tem uma cartilagem que tenta ampliar essa estrutura de suporte, mas não funciona muito bem, e que isso aqui vai ter que ser suportado por alguma coisa. A gente vai ver que tem a cápsula e tem ligamentos e tem músculos passando pela articulação. Você vê a articulação do ombro, a relação do úmero e a glenoide é muito pouco inteligente, inteligente se a gente pensar em estabilidade. No cotovelo você tem as fossas olecraniana e coronoide. Aqui já é uma articulação dobradiça. Então você vai ver que o olecrano ele entra dentro do osso. Então ele faz uma dobradiça, tem muito mais estabilidade. Né? Por isso se você vê muito mais problema em luxação de ombro do que problema de luxação de cotovelo. Né? Todo osso ele tem algumas saliências. Então vocês vão ver que na tíbia tem a tuberosidade da tíbia. No fêmur tem o grande trocânter. Então isso depois vocês vão, à medida que vocês forem usando, vocês vão guardando. Não adianta a gente tentar decorar o que é uma eminência, o que é um tubérculo, o que é uma apófise, o que é uma epífise. Então, a epífise é fácil, porque a epífise é importante, tem a lesão epifisária, você guarda mais. Agora, todas essas crista, vocês vão vendo à medida que vocês forem trabalhando, vivenciando e tendo problemas com o paciente, vocês vão ver que vocês vão chegar numa situação como esse fêmur aqui do esqueleto. Ó. As inserções das musculaturas, tá? Mas isso você não precisa saber agora numa aula tão geral. Então, a gente tem o osso e tem as articulações. As articulações também tem vários tipos, tá? Então, isso aqui é mais para a cultura, para a gente ter como conversar. Porque quando você estiver conversando, você fala assim, olha, o paciente tem uma lesão da sínfise púbica. Você pode lembrar o que é sínfise púbica, você pode saber o que é sínfise, ter uma ideia do que está acontecendo, tá? Então, assim, elas podem ser divididas em fibrosas, que são as suturas de crânio. Então, na criança é mais aberto, no adulto é só uma linha entre as estruturas da calota craniana. Você pode ter uma sindesmose, tá? Sindesmose quando os ossos estão ligados por um ligamento. Você
olhar no tornozelo e tem uma membrana entre os dois ossos também. Então ali você tem uma sindesmose, é um tipo de articulação, que ela permite movimentação no tornozelo nesse sentido e anteroposterior. Tá? Gonfose a gente só acha no dente. Pode esquecer isso aqui, eu pus só por curiosidade, mas né, é uma fose como se fosse um encaixe de um pino, só vai ter no dente. A cartilaginose é interessante, a gente vai ter a síntese púbica e a gente vai ter o disco intervertebral. Então o que é uma cartilaginose? A gente precisa, para essa articulação, de bastante água, de um tecido fibroso, que suporte peso, distribua mais a carga, mas que não seja tão rígido, porque senão seria osso e não uma cartilagem. Tá? E a articulação sinovial, que é a maioria das articulações que a gente tem no corpo. Tá? Para você chamar uma articulação de sinovial, você tem que ter algumas características. Tá? Então vamos pensar no joelho. Você tem uma cartilagem hialina dentro dela. Você tem uma cavidade, tem um espaço entre uma coisa e outra. É uma cavidade meio que virtual, onde tem um líquido sinovial, tá? Produzido por essa sinóvia, que é um líquido de lubrificação, distribui melhor a carga. E assim, é interessante que assim, você pôs pressão na cartilagem, você tem uma liberação de líquido para suportar esse peso. Tirou a pressão, esse líquido volta para a cartilagem. Então, é um sistema hidráulico que funciona para, além de se distribuir pressão, você tem um pouquinho mais de sobrevida da tua articulação. Você tem que ter cápsula, tá? E ela é feita por duas camadas. Uma parte externa, que é mais de reforço, que é mais mecânica, para dar estabilidade, que é formada de tecido conjuntivo, e a interna, que é forrada pela membrana sinovial, que vai produzir o líquido sinovial para dar essas características que a gente falou, e ter essas propriedades. E tem que ter ligamentos de reforço. Então, se você não tiver isso aqui, você não pode falar que uma articulação é sinovial. Se você olhar dentro do joelho, você vai ver que tem cápsula, tem líquido sinovial, que às vezes incha, a gente aspira, né, põe gelo para tirar. Você tem a cápsula produzindo sinóvias, tem ligamentos de reforço, e você tem a cartilagem ali lá dentro. Tá? Falando um pouquinho do ombro, a comparação que eu achei interessante do ombro é esse pino com a bola de golfe. Tá? Isso aqui é a glenoide, isso aqui é a cabeça do húmero. Então, como é que uma articulação dessa sobrevive? Ela precisa do movimento, mas ela tem que ter um pouco de estabilidade, senão o ombro da gente sairia toda hora fora. Tá? Então ela é bem reforçada de ligamentos e ela depende muito mais dessa parte externa, de partes moles, de ligamento coracomeral, coracoacromial. Os nomes não se preocupem com o nome, que isso aí... Se você falar assim, é um ligamento que vai do acrômio até o processo coracoide, é o coracoacromial. No final você vai é meio que dedutível tudo, né? Mas você tem as bursas, e você tem aqui uma característica do ombro, que é a passagem do cabo longo do bíceps. O cabo longo, ele passa pela articulação, na frente da articulação, entre os dois sulcos, no sulco dele, entre as duas tuberosidades, maior e menor, tem um sulco do bíceps, tá? E ele dá uma estabilização na parte anterior. Ela tem uma articulação que tem uma cápsula articular fina, com reforço de ligamentos, e você tem aqui uma sustentação. O que é essa sustentação? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, quando for ver o músculo, que são os manguitos rotadores. Tá? A gente tem os rotadores internos e os rotadores laterais. Eles dão uma boa contribuição para a estabilidade do ombro. Tá? A estabilidade é mais dependente desses músculos que passam, dos tendões que passam e dos músculos do manguito. Tá? Cada um tem uma função de prender a cabeça do húmero na glenoide, o outro não deixar ela subir muito e tal. E à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo alterações desse manguito rotador, e vocês vão ouvir muito falar de teve lesão de manguito, geralmente relacionada com um movimento de abdução com a mão acima da cabeça. A pessoa mexe, ainda não consegue, eu fui só pegar uma bola, fui brincar com meu filho, joguei ele para cima, na volta fiquei com dor. Quando você é jovem, a lesão cicatriza e você não tem tanto problema. No idoso, você tem uma lesão que às vezes é de tratamento conservador e às vezes de tratamento cirúrgico. Passando para o antebraço, vocês vão ver que a coisa é meio simétrica, né? Você tem o húmero, aí você tem dois ossos. Você tem o fêmur e você tem a tíbia e a fíbula. Você tem a mão
você tem o pé, você tem o carpo com ossos curtos, você tem as falanges, as metáfises, os metatarsos, os ossos do metacarpos. Então você vê que a coisa é meio semelhante, vocês vão ver que tem uma certa lógica de formação, se a gente pensar, olhando de um jeito geral, como a gente está vendo hoje. Você tem duas articulações no antebraço, uma proximal e uma distal. Vocês vão ver que aqui que a distal ela é responsabilidade do rádio. A ulna participa pouco dessa articulação. Aqui tem uma fibrocartilagem, tá? Você vê o rádio aqui tem mais contato. Diferente do cotovelo. No cotovelo, como a ulna descansou aqui, ela trabalha mais aqui. Então ela trabalha aqui com o acrômio, coronoide, e você tem a cabeça do rádio só ali girando dentro do ligamento do colo do rádio, e não tem muita participação na articulação, porque isso aqui, como a gente já falou, é uma dobradiça. Então o rádio não precisa fazer dobradiça, ele fica aqui encostado, mas quando você faz a pronossupinação, se ele não rodasse, você não teria esse movimento. Tá? Você tem uma membrana interóssea, e tem as estruturas ósseas, né? Tuberosidade do rádio, onde chega o bíceps, a tuberosidade da tíbia, o coronoide. Isso aí não se preocupem com os nomes, tá? Vamos tentar ver mais conceitos assim. Você tem dois ossos que, quando você está aqui, ele está um do lado do outro, quando você faz isso aqui, ele está um sobre o outro. Esse giro tem que ser. Se você tivesse uma articulação rígida aqui e uma rígida aqui, você não faria isso. E a gente ou estaria só assim, né? Então isso aqui a gente trabalha assim, e a gente trabalha pouco assim. A gente pega as coisas pra gente. Médio prono e prono. Supinado a gente não faz muita coisa, né? Carregar talvez uma sacolinha de supermercado, mas o braço foi feito para a gente pegar coisas pra gente. Tá? Então toda a anatomia ela vai se desenvolvendo dependendo da função que a gente tem, né? Quando a gente deixa de ser quadrúpede e passa para bípede, o nosso quadril vai suportar muito peso, então ele tem que ter mais estabilidade. Agora, se você não tiver movimento aqui, você é o Horácio, né? O dinossauro Horácio lá, que tem aquela mãozinha assim também, ele é uma espécie em extinção, porque com aquele bracinho não vai conseguir se defender, né? Então, assim, tem toda uma ideia de evolução. No cotovelo, é uma articulação que vocês estão vendo que é bem mais estável, né? Você tem a ulna chegando aqui. Quando você estende, você tem esse espaço aqui para o acrômio chegar aqui atrás. Tá? Aqui na frente você também tem um espaço. Então aquilo que a gente viu lá nessa parte aqui é interessante, né? Está mais para cima. Você tem essas duas cavidades aí para permitir, senão você não teria a flexo-extensão do cotovelo. E ela é uma articulação que vai trabalhar mais como uma dobradiça. Reforço aqui, como a gente citou, o ligamento anular, dentro do qual a cabeça do rádio vai ter o movimento na pronospinação. E o cotovelo ele tem um reforço importante, tanto lateral quanto medial. Tá? Isso dá essa estabilidade de lateralidade. Você imaginar que flexo para frente e para fora, ele está meio protegido pelo arcabouço ósseo, mas lateral não. Então, para ter um reforço, a natureza faz com que tivesse ligamentos bem potentes aqui para segurar. Então, colateral radial e colateral não. Mão e punho. Mão e punho, a gente vai passar assim, embora seja bastante importante, vocês vão ver melhor. Teria que dar 2 horas só de mão e punho, né? E a gente não vai ter tempo para isso. Vocês vão ver melhor quando vocês tiverem as fraturas do punho, as lesões tendíneas. Eu coloquei alguns exemplos para a gente raciocinar um pouco, mas assim, não vamos ficar decorando. Eu falo para não decorar, mas assim, você sabe o que é Eva sai para passear todas as tardes com Helena? Assim, Eva é o escafoide. Tá? Sai, semilunar, para passear, piramiforme e psiforme, todas tardes, trapezoide e trapézio, com captato e Helena, o amato. Tá? Então, Eva sai para passear todas as tardes com Helena, você lembra dos músculos do capo, não precisa decorar. Aos poucos você vai guardando que assim, esse osso aqui, todo mundo sabe o que é escafoide. Nossa, porque quando quebra não cola, ele tem problema, às vezes é cirúrgico. Então, se você quebrar o amato, dificilmente vai ser cirúrgico. Esse osso aqui não tem nutrição direito,
porque a nutrição chega só pelo polo distal, então se você tem uma fratura na base, ele não consolida, você tem que fazer enxerto ósseo. Então, o escafoide você vai lembrar. Aqui você vai lembrar do trapézio. Por quê? Porque o trapézio você tem a artrose do capo, então você vai acabar lembrando, então não tem que preocupar. Ah, você vai lá, o capitato é o capital, é o do centro, é o capital, tá lá. Você vai lembrando, né? Agora, lembrar do piciforme, aí é só anatomista, né? Tá, mas assim, vocês vão lembrando, sempre relacionado, que vocês vão ter, o semilunar vai ter a necrose do semilunar, que é o Kimball, que vocês vão ver que tem alguma coisa interessante, vocês vão acabar decorando uns 5 deles, aí nos outros 3 vocês chutam e acertam, geralmente. É mais lógico. Mão e punho. Então, se você imaginar, são várias articulações. Tá? Uma coisa interessante você tem que ter estabilidade aí. Porque se isso aqui fosse totalmente mole, como é que você pegava uma coisa? Como é que você pega uma caneta ou 50 quilos com a mesma mão? Né? Como é que você coloca uma linha, tive muita dificuldade outro dia, dentro do buraco da agulha? Tá? Você corta a agulha, arranca, ela sai aquele fiozinho na frente e não tem santo que coloque aquele fiozinho. Você tem que pegar a tesoura, cortar a linha, aí você consegue passar pelo buraco. Então, são movimentos tão delicados e, ao mesmo tempo, às vezes, tão potentes que essas articulações têm que fazer. Depois nós vamos comentar mais dessas estruturas. Mas, pensar, são articulações sequenciais de ossos pequenos, e aqui ossos longos, mas ossos longos curtos, né? Muito reforço de ligamento, de cartilagem, esses ossos eles têm uma movimentação, às vezes, de deslizamento, que dá um pouquinho mais de movimento para essa região. Mas não se preocupe, isso aí a gente vai ver durante o curso bastante. Tá? Aqui que eu queria chegar. Você imaginou você pegar uma agulha ou um ovo e não quebrar o ovo, e você se pendurar numa rocha, e se você cair, você morre, você está lá na montanha? Então tem gente que fica pendurado por esqueci o nome agora, que fica na moldura da porta. Tem gente que fica pendurado ali, com a mão, com os dedos. Você imagina a força que esse músculo tem que fazer. Só que esse músculo não está na mão, né? Ele está no antebraço. Então se você pegar e contrair um músculo aqui para fazer esse movimento, né, falange distal, o tendão dele passaria aqui, ó, que nem um arco de arco e flecha, que nem o cordão do arco, né? Então, para que você tem isso? Você tem que ter estruturas que segurem os músculos aqui, as aponevrose dorsal, volar, tá? E você tem que ter essas bainhas, tá, protegendo o tendão, que ele vem lá do antebraço, tá? Se pensar num extensor, num flexor. Você tem que ter polias, porque senão você não conseguiria dobrar essa pontinha do dedo. Aqui o flexor profundo, aqui o flexor superficial. Tá? Então você tem todas essas polias para direcionar o movimento, para ele que seja útil. Então você tem um músculo que puxa aqui. Como é que ele vai fazer esse dedinho fazer isso aqui? Ó? Então, a natureza vai fazendo com que se diferencie as estruturas para você conseguir mais função. Tá? Toda vez que você tem um músculo que tem um motor à distância, você precisa de um braço de alavanca maior. Você tem um músculo passando por várias articulações, você tem perda de força. Então, se você pensar, se você tiver com o punho aqui, você tem pouca força aqui. Ó. Porque aqui você tem a tua musculatura flexora, está toda frouxa. Né? Pensa num elástico. O elástico aqui embaixo está frouxo. Então, nessa posição, você tem mais força aqui. Então, toda vez que tem um músculo que passa por várias articulações, a gente tem umas vantagens e umas desvantagens, como a gente vai ver mais para frente. Tá? Aqui, para a gente lembrar, vocês já ouviram falar, ou vão ouvir falar, do dedo em martelo. Né? Você imagina assim, tem um tendão puxando para baixo, tem um tendão puxando para cima. Rompeu o tendão de cima, só o de baixo funciona. Teu dedo fica assim, como se fosse um martelinho. Tá? Você tem uma situação onde você tem
essa lesão do tendão extensor, tá? Da banda central. Esse componente aqui ele ficaria do lado do dedo. Quando ele vem para baixo, ele deixa de ser extensor e passa a ser flexor. Então você vai ter o dedo Swanneck, que é o pescoço de Cise. Você vai ter o dedo em botoeira, quando você tem uma lesão mais proximal, onde você não tem mais como fazer essa extensão. Tá? Então, tudo isso, se você vai lembrando, você vai tendo associações com a anatomia durante a tua vida, que vai fazendo com que fique menos árduo você decorar esses nomes todos. Tá? Indo para o membro inferior, você vai ver, agora a gente não tem movimentos tão finos assim. Tá? A gente precisa de resistência, precisa de estabilidade, senão a gente cai. Né? Se você está correndo em breca, se você não tiver ligamento, músculo para segurar, o tronco vai para frente e você cai. Tá? Se você tem uma lesão de joelho, uma lesão ligamentar de joelho, você tem o falseio, que eles falam. Por quê? Porque você precisa do joelho, ele bambeia, porque o joelho precisa de muitas partes moles para fazer a estabilidade dele. Tá? Chegando então na cintura pélvica, que é um daqueles símbolos, que eu também nem sabia que chamava símbolo, talvez um dia eu soubesse. Então ele troca a estabilidade por mobilidade. Tá? O teu quadril, tirando pessoas, raras exceções, não faz o movimento que o ombro faz. Tá? Mas também ele luxa muito menos. Ele tem menos lesão de lado, de cartilagem. E ele é formado pela junção dos ossos. Aqui a gente tem a síntese púbica, atrás a gente tem o sacro e é um anel. Tá? Essa cintura pélvica. E aqui a gente tem um monte de músculos que a gente vai ver mais para frente, que se originam, tem origem e seção. Aqui tem tubérculo púbico, tubérculo isquiático, a síntese púbica, o forame obturatório, o acetábulo. Não precisa ficar preocupada com nomes. Isso aí naturalmente vai entrando na sua vida. Tá? Você tem a crista, você tem a espinha da ilíaca, mas não precisa se preocupar. Então nós temos dois ossos, o ilho e o isco, fundidos no pubis na frente. Atrás você tem, na frente a síntese, e atrás você tem o sacro e o cóccix, fechando o teu anel. Tá? Embaixo disso, a gente vai ter o fêmur. Se você imaginar aqui, ó, essa articulação, lembra da glenoide lá, que era da bola do tee, que é o pininho, e a bola de golfe? Aqui você tem uma superfície muito mais encaixada. Você tem um selo anatômico aí, você não consegue puxar. Para você puxar, às vezes você tem que pôr um furinho, e aí ele faz como se ele entrasse um pouco de ar lá dentro, aí você consegue luxar esse quadril. Para você luxar esse quadril, você tem que ter um acidente automobilístico ou cair de altura. Então, o mais comum é você estar sentado no carro, com a perna cruzada, o carro bate, você bate o pé aqui, como ele está forçando para sair, ele luxa posteriormente. Então, o que a gente vê mais comum aí. Tá? Então, aqui você também vai ter saliências ósseas importantes, tubérculo maior, trocante é maior, trocante é menor, a cabeça femoral, o colo do fêmur, e no joelho também os côndilos femorais. É um osso longo, é o maior osso que a gente tem, cheio de musculatura aqui. Como a gente olhar ali, ó, todos esses vermelhinhos são situações de origem e inserção da musculatura. Mas é uma articulação muito mais resistente e mecanicamente. Tá? É uma articulação esférica, então ela tem bastante movimento, diferente do joelho e do cotovelo, mas não se compara ao ombro. Tá? Então, se a gente olhar mais de perto, você vai ver que você tem a cartilagem, é uma articulação que tem cartilagem, líquido sinovial, cápsula, ligamentos com reforço, espaço articular, tudo que a gente precisa, né? O labrum acetabular, em volta dessa parte, além de você ter a parte óssea, que o acetábulo é muito maior e contém muito melhor a cabeça, você tem um labrum aqui. É como se fosse um toldozinho. Aqui acaba o osso, tem uma fibrocartilagem aqui, que é o labrum acetabular. Ele tenta dar um pouquinho mais de estabilidade, embora não precisasse, e ele é mais importante nas amplitudes grandes de movimento. Tá? Tem alguns ligamentos específicos, que é o ligamento redondo. Ele não tem muita função mecânica, mas ele tem
uma artéria para a cabeça femoral, que é responsável por 20% da nutrição da cabeça. E tem os reforços, ligamento lombar, pulso femoral, os nomes não são importantes, mas são reforços da cápsula. E essa é uma articulação, é uma das mais estáveis que a gente tem. Tá? Precisa ser? Precisa, porque a gente anda e se você bater, você não pode quebrar no meio. Né? Apesar disso, a gente tem problemas na articulação. Né? Vocês vão ver falar em fratura do colo do fêmur, que às vezes você faz uma síntese com parafuso, você tem um desgaste dessa articulação causado por doenças ou não. Essa artrose, esse desgaste, essa erosão, ela pode ser primária, por desgaste pela idade, ou secundária. Então você teve uma fratura de acetábulo. O acetábulo quebrou e ele colou, mas ele não colou exatamente redondinho que nem a cabeça. Então ele colou meio assim. Então você tem uma superfície redonda com um acetábulo que não é tão redondo. Então esse quadril ele vai durar menos. Aí você vai ter uma artrose no futuro, mas é uma artrose secundária à fratura. Você pode ter uma artrose secundária à artrite reumatoide. A doença de base é a artrite reumatoide. Você tem uma artrose porque você tem essa doença. E você pode substituir essa articulação com uma prótese. Vocês também já ouviram falar da prótese de quadril. Uma parte atrás, uma parte de contato. Aqui está de cerâmica, mas pode ser de polietileno. E uma parte dentro da... Então você troca toda essa parte aqui que está deteriorada por uma prótese que vai te dar movimento e vai tirar a tua dor. Tá? Descendo um pouquinho... lembra, húmero, 2 ossos, fêmur, 2 ossos, tíbia e a fíbula. Nós temos tuberosidade, nós temos côndilo, nós temos maléolo medial e lateral, nós temos aqui aquela articulação que a gente falou, que era a sindesmose, tá? Que é uma membrana. Eu só queria comparar essas duas articulações. Por que você vê gente tendo lesão ligamentar de tornozelo e fazendo um robofoot ou uma botinha, e quem tem uma lesão ligamentar de joelho, operando? Tá? Não é à toa. Se você pegar, primeiro, se você olhar a estabilidade disso aqui, você tem o talos aqui e 2 ossos sentados a cavaleiro em cima do talos. Então esse movimento aqui, esse movimento tem, mas de lateralidade é mais difícil. E os ligamentos eles estão para manter aqui e aqui, como a gente vai ver para frente, essa estabilidade mais lateral. Tá? Aqui, vocês já viram no circo aquele cara que fica numa tábua, num cilindro, ele se equilibrando? Esse é o nosso joelho. Tá? Você tem uma tíbia reta, você tem os meniscos, mas você tem um côndilo totalmente redondo. E é no meio da perna. Então, se você pegar um cabo de vassoura e bater no poste, você acha que você vai ter uma fratura, uma lesão perto da sua mão ou no meio do cabo de vassoura? No meio. Então, aqui, o mecanismo de trauma, ele descarrega muito no joelho. Então, ele precisa muito dos ligamentos. Cruzado posterior, cruzado anterior, colateral, colateral medial, os reforços que tem das musculaturas que passam pela articulação. Então, quando você perde isso aqui, isso é uma ruptura de lesão de cruzado LCA, lesão de cruzado anterior. É cirúrgico, porque senão você não tem estabilidade na articulação. Porque estabilidade óssea é muito pouco efetiva. Tá? Então, pensar nisso também. Aqui você tem mais movimento. E quando você tem movimento aqui, é que você tem uma lesão quando você tem um movimento rotacional. Porque ele também trabalha bem em flexo extensão. Mas quando você roda com o pé apoiado, geralmente você tem problema. Tá? E dentro do joelho, você vai ver assim, é uma articulação que tem cartilagem articular, espaço, líquido sinovial, cápsula, tem tudo que a nossa articulação de grandes ossos tem. Tá? Mas você vai ter que ver, você tem aqui os 2 meniscos, que também servem para amortecer e para dar um pouco de estabilidade. Antigamente você tinha uma lesão meniscal, o pessoal tirava o menisco. Né? Está lesado, está doendo, está incomodando, está travando o joelho, tira fora. Alguns jogadores profissionais, não é da época de vocês, mas assim, tinha uma lesão do ligamento cruzado do menisco medial, o cara já tirava na cirurgia o lateral. Porque se ele tivesse uma ruptura do lateral, ele ia ficar mais 6 meses sem jogar. Então, para evitar isso, tirava. Aí o cara não jogava mais, porque aí o joelho ficava mais instável. Então ele corria, quem viu o Zico jogar, antes da lesão e depois da lesão, você vê que ele tinha driblar, ele parava, se equilibrava e voltava. E ficou fazendo fisioterapia errada também, com movimento e sem carga, né? Então nunca ia hipertrofiar pelo que ele fazia de reabilitação, apesar de ser quem era, né? Mas isso depende de quem está orientando, né, o tratamento.
Então ele tinha uma instabilidade, ele não conseguia mais dar aquele drible desconcertante, bater tão fácil no bola, o arranque era muito mais difícil. O Reinaldo, que era um centroavante muito bom do Atlético Mineiro, ele corria, dava o drible, quando ele parava, o corpo dele ia, a perna ficava. Porque ele não tinha tiraram os 4 meniscos, 2 de cada joelho dele, para não ter uma lesão no futuro. Hoje em dia, quando ele tem uma lesão, se dá ponto aqui. Ele tem uma área que ele é nutrida, tem vaso de nutrício. Então, nessa área, o pessoal dá ponto, tenta manter ao máximo. Se for tirar, tira só a parte que está lesada, tenta manter o arcabouço, porque ele tem muita função que antigamente era desprezado. Tirando os 2 meniscos, tem o ligamento cruzado posterior, que é o mais forte, e o ligamento cruzado anterior. Tá? E os colaterais. E reforço atrás, reforço na frente. Por quê? Ele depende muito disso aqui para a estabilidade. Então, na frente você tem o ligamento patelar com a patela na frente. Né? Atrás você também o semimembranoso e semitendinoso, dando expansões para fortalecer a cápsula posterior do joelho. Porque a parte óssea é muito instável. Tá? Mais ou menos isso que eu ia passar para vocês. Se você for descer naquela imagem, você vai ver que tem, toda vez que você tem um tendão passando por uma articulação, ela fica mais estável. Ele dá um reforço. Tá? Então você tem o tendão do fibular curto, o tendão do fibular longo, você tem o ligamento deltoide, os vários feixes dele, então não precisa ficar decorando. Sabendo que o deltoide é medial, o fibular anterior é anterolateral, e esse aqui é o que rompe primeiro na lesão, tá bom. O resto você vai aprender na sua vida. Aqui você tem o tendão calcâneo, que mudou, que era o tendão de Aquiles antigamente. A nome na anatoma agora ficou com o tendão calcâneo, porque ele tinha um nome, sei lá, de histórico, né? O que é Aquiles? Não tem nada que chama Aquiles na gente. Então o pessoal falou, escuta, é mitologia, é não sei o quê. Então aí mudou. Depois de muitos anos, você resolveu, ele vem do calcâneo, tendão calcâneo. E hoje em dia a gente chama de tendão calcâneo. Tá? É mais lógico, mais fácil de lembrar. Se bem que o Aquiles, a gente ainda tem um tendão de Aquiles, o pessoal sempre fala. Então, assim, é uma articulação muito mais estável. Então, hoje, quando você tem um entorse de tornozelo, às vezes você nem trata com imobilização. Tem um tratamento funcional, que é assim, você vai pisando no limite da dor. Porque a cicatrização do ligamento que está aqui, ela ocorre mesmo quando você está fazendo isso. Porque o ligamento está lateral, ele não tem a sobrecarga nessa região. Então tem 2 linhas, hoje imobiliza ou não imobiliza. Dificilmente você vê alguém operando o tornozelo para reconstruir o ligamento do tornozelo. Porque não precisa. Tá? Aqui, lembra da coluna que tinha os arcos de cifose, de escoliose, de lordose e de cifose, para deixar a estrutura mais rígida? Aqui, mesma coisa. No pé você tem arcos longitudinais. O único jeito de você ter uma estrutura com várias articulações seguidas, estável e suportar peso, você imagina quando você pula e cai em cima disso aqui. Isso aqui devia desabar tudo, né? É tendo arcos. Você dá mais resistência à estrutura com várias articulações assim. E você vai ver aqui também. Lembra lá que tinha... Aqui não achei frase nenhuma para vocês, tá? Mas tem navicular, cuneiforme. Mas você vê que é meio parecido, né? Você tem o navicular e o escafoide, às vezes é chamado de navicular, né? Às vezes também. Você tem o cuboide, você tem os metatarsos aqui, as falanges. Lá você tem falanges proximal, média e distal nos 4 dedos aqui também. O hálux aqui, como o polegar, também só tem 2 falanges. As coisas são meio parecidas, só que aqui você precisa andar e aguentar o seu peso. Na mão, você precisa de movimentos finos, às vezes fortes, às vezes delicados, e então as estruturas vão mudando no decorrer da necessidade, dependendo da necessidade. Aqui você tem o tálus, o calcâneo, são ossos de suporte de carga. E esses arcos, eles fazem quando você está andando ou em pé, eles jogam um pouquinho a carga para cair no calcâneo, que é um osso que é mais resistente e suporta mais o peso. Se você olhar a sola do teu calcâneo, a pele do sola do calcâneo é dura. Por quê? Porque é ali que tem que cair o peso, que é uma estrutura mais adaptada. Aqui na frente faz calo. Dificilmente faz calo no calcâneo. Tá? A menos que você perca gordura por alguma doença.
Por isso, as senhoras não devem usar aquele salto 7 que joga todo o peso para frente daqui do pé. Tá? Põe uma anabela, põe uma meia pata, põe um negocinho menor que dá no mesmo, mas não sobrecarrega tanto o pé. Tá? Saindo da parte óssea da articulação, a gente vai ter que ver que isso aí tem que mexer. Né? Porque se você não tiver motor, o que adianta ter um monte de osso parado? Então você tem que ter, o leão vinha, o tigre de dente de sabre vinha e te comia. Então você tem que ter movimento, você tem que ter agilidade, rapidez, então você tem que correr ou lutar. Né? E aí você tem o tecido muscular. Como a gente já falou, tem vários tipos de tecido muscular. O cardíaco do coração, ele tem estruturas diferentes, vamos falar de a parte mais fisiológica, de histologia aqui. Tá? Mas as células são diferentes, o tecido liso também, o esquelético também. E o esquelético é o que a gente chama de voluntário. Eu consigo, por exemplo, fazer esse movimento e paro quando eu quero. Eu não consigo parar de respirar, eu não consigo fazer o meu estômago parar de empurrar. Né? Eu não consigo fazer meu coração parar de empurrar o sangue. Tá? Então esse aqui é o voluntário. Ele tem algumas propriedades, esse tecido muscular. Ele é excitável, então ele recebe e responde a estímulos. Né? Ele tem contratividade, que é a capacidade de contrair, de encurtar e para ter o movimento. Ele tem extensibilidade, o que é isso? Quando eles contraem, eles encurtam. Eles podem ser alongados além do seu comprimento de repouso. Então é igual um elástico mesmo. Você pode pegar um elástico que é paradinho aqui, você consegue esticar esse elástico. E quando ele contrai, é que o elástico não, quando ele contrai, ele encurta. Tá? E ele tem elasticidade. O que é elasticidade? Você parou de fazer a força com ele, ele volta ao tamanho que ele tinha no repouso. Tá? Após a contração, ele volta a ter o tamanho inicial. Então vocês vão ver que o músculo ele se defende bem. Então ele tem, pensa como dois pentes. Eu não coloquei a... Não, vamos para frente, depois eu volto. As funções dele, manutenção da postura. Tá? Você só com o osso você não se equilibra. Se você tiver um músculo faltando aqui, você também tem uma dificuldade para equilibrar. Se você tiver uma lesão do glúteo, você vai mancar para assim. Se você tiver uma paralisia do quadríceps, você vai pôr a mão no joelho, jogar o joelho para trás para deixar ele reto para poder andar. Tá? Ele tem a estabilidade das articulações, ele auxilia nessa estabilidade, ele produz calor. Quem já não teve frio e teve um calafrio, assim, uma contração da musculatura para poder produzir calor? Quem não falou, vou dar uma corridinha para esquentar, porque está muito frio? Você está usando o músculo e produz calor para a gente. Ele protege órgãos internos também, tá? E produz movimento. Movimento dos três tipos que eu falei. Empurrando sangue, empurrando alimento, empurrando líquido e fazendo um movimento com o músculo esquelético. O músculo é um órgão também, tá? Então ele tem as lesões, os fascículos. Tá? Pensa num cabo telefônico. Quem já pegou um cabo telefônico e olhou assim? Isso é o nervo e é o músculo. Tá? Ele tem um fascículo envolto por um tecido conjuntivo, uma capa de tecido conjuntivo. E ele tem os tendões e ele consegue encurtar e alongar. A gente vai ver um pouquinho para frente, mas não cheguei a tão da parte de célula. Mas você pensa como dois pentes. Põe um pente na frente do outro aqui, ó. Então você consegue, não assim, né? Porque aí não contraria mais. Põe assim, ó. Ele vai contrair, o dentinho vai passando. E ele vai alongar até um certo ponto. Tá? Ele tem até um reflexo de defesa, que é um reflexo alfa. Se você fizer um alongamento acima do que você poderia, ou ele vai romper, ou ele vai encurtar. Então não existe mais o alongamento que fazia antigamente, que alguém subia nas tuas costas e empurrava você para alongar. Alguém pegava a tua perna e puxava para... Porque isso aí é contraproducente. Você consegue mais um alongamento enganando o músculo. Né? Então se você pensar, você vai fazer o teu alongamento, ele é tempo dependente. Então você consegue fazer força na musculatura e ganhar. Agora, alongar é mais complicado. Você fica forte rápido, mas você não fica flexível tão rápido. Porque ele depende de tempo. Tá? E se você fizer muito forte, ele desencadeia um reflexo para não se romper e ele encurta. Em vez de você estar alongando, você está saindo mais encurtado. Então você tem que tomar um certo cuidado. Hoje em dia você faz a coisa muito mais. E o que você consegue fazer? Você pode fazer uma coisa assim, ó.
eu quero alongar essa parte de trás, né? Eu vou alongando, aí eu faço força com a parte da frente do pé, aí eu estou usando o isquiotibial. Na hora que eu uso o isquiotibial, o músculo fala, bom, tranquilo, agora eu vou contrair, não vou alongar. O cara não está tão louco, né? Aí ele relaxa esse reflexo, você consegue um pouquinho mais. Relaxa, você consegue um pouquinho mais. Então toda vez que você for fazer, ó, você tá alongando isso aqui. Aí você faz força no bíceps. Né? Aí ele destrava o reflexo. Aí você consegue ir um pouquinho mais. Porque ele perde essa defesa dele. Mas é uma defesa que é útil para a gente não se machucar. Né? Dentro daquele fascículo, você tem a fibra muscular. Tá? O fascículo também são vários feixes de fibra muscular. A fibra muscular é um sistema, não vou entrar tão em detalhes, tem a miofibrila, tem um túnel aqui de feixe de miofilamentos. Eu parei por aqui, porque senão a gente ia ter que falar em actina, miosina, e aí não ia virar. E como é que o músculo trabalha? Ele tem que dar movimento para a gente, né? Então ele tem um osso, ele tem uma inserção desse osso, que pode ser no grande trocânter, na tuberosidade da tíbia, na eminência, naquela saliência óssea. Quanto mais forte o músculo, maior é a saliência óssea dele, porque senão ele arranca. Né? Ele tem um músculo, ele tem um tendão, ele tem um músculo, ele vai contrair isso aqui. Cada fibra tem um endomísio, um perimísio, um epimísio. Mas o mais importante que eu queria mostrar é isso aqui. Né? É o músculo chegando no osso, ele contrai aqui, ele puxa esse osso e consegue fazer um movimento. Como é que ele movimenta? Como é que você tem vontade de fazer e você faz o movimento? Ele precisa de um estímulo elétrico. E quem dá isso é o neurônio. Tá? Então você sai aqui do neurônio motor, tá? Ela vem, vários axônios, com bainha de mielina ou não, isso aí vocês não precisam ver agora, numa aula rápida assim. Tá? Mas ela chega, e o que é a unidade motora? É um neurônio com todas as fibras que ele inerva. Então cada neurônio pega várias fibras. Então você fala, eu quero flexionar. Você recruta mais fibras. Você consegue fazer, com treinamento, um recrutamento maior. Por isso tem gente que tem mais força ou menos força. A fibra pode ser fibra rápida de contração lenta. Tem um monte de coisa aí que não daria para a gente ficar abordando. Eu vou ficar meio louco porque eu lembro da coisa, comento, mas ele não está na sequência. Porque não tinha como montar. Porque assim, vocês tiveram anatomia na escola? Quanto tempo? 1 ano. Eu tenho que resumir esse 1 ano. Vai, meio ano, vai. Porque tem coisa que eu não cabeça que eu não vou nem falar. Barriga, estômago, intestino. Em 1 hora, em 2 horas. Então, assim, você imagina o desespero que dá quando eu lembro um negócio que eu não falei e volto para trás, para frente. Mas, vamos lá. Então, você tem um músculo aqui, o nervo dá um estímulo, esse estímulo é químico, é elétrico, troca de íons, e esse músculo contrai e vai movimentar o osso através de uma alavanca. O que é uma alavanca? Uma alavanca é uma barra rígida que se move sobre um ponto, que é o fulcro, tá? Quando você põe um peso nela, uma força nessa barra. Tá? É um sistema de parceria entre o osso e o músculo. Esse músculo ele pode ter vantagem mecânica ou desvantagem mecânica. Pode ser um músculo rápido, dependendo da nossa necessidade. Tá? E o fulcro é sempre na articulação. E os ossos são as alavancas. E o nosso músculo vai fazer a força. Tá? Então, chegando aqui, para entender o que é uma vantagem mecânica. A gente já trocou pneu. Como é que você levanta um carro de 1000 quilos com uma força de 10 quilos? Com um braço de alavanca. Né? Não tem o Atlas que falava, me dê uma alavanca que eu movo o mundo? É isso aí. Você levanta um carro de 1000 quilos porque você está com uma força longe do fulcro. Tá? É como você carregar. Alguém já carrega uma coisa pesada assim? E sai andando? Quanto mais longe, mais pesado. Quanto mais pesado, mais você traz para cá. E quanto mais pesado, você faz assim, para jogar no eixo, para não depender tanto do músculo. Para segurar, você joga na parte óssea mesmo. Professor, e o escopo humano tem mais
alavanca de terceira classe, porque as inserções musculares são perto próximas do eixo, do fulcro. É terceira classe. Tá? É de terceira classe, nós vamos chegar lá. E isso aí é interessante porque assim, tem uma desvantagem mecânica na articulação, na alavanca de terceira classe. Mas para a gente é uma vantagem, porque a gente consegue movimentos mais amplos e mais rápidos. Tá? Então, e aqui, ó, quanto de força você tem que fazer com a força aqui para levantar 50 quilos? Você levantou com a força lá longe, 10 quilos, levantou 1.000. Para levantar aqui, porque é matemática o negócio, tá? O braço de alavanca é multiplicado pela distância, a força é multiplicada pela distância. Então, para levantar uma resistência aqui de 50 quilos, você precisa de 100 quilos de força, porque é muito desfavorável. Então, isso aqui é uma desvantagem mecânica desse tipo de articulação. Tá? E aqui tem uma vantagem mecânica. As alavancas, vocês vão ver que quando ela tem força, ela sacrifica velocidade de movimento. E grande velocidade sempre tem uma desvantagem mecânica. Os nossos músculos são geralmente aqui na terceira classe. Tá? Quando você tem a força no meio, a resistência que é o peso da bola, o fulcro na articulação e o músculo puxando aqui. Tá? Então, a força levando isso aqui. Isso aqui você faz movimentos muito rápidos, mas não tão forte quanto poderia ser. Diferente daqui, ó. Você não faz esse movimento de impulsão tão rápido quanto você faz o movimento com o dedo ou com a mão. Mas isso aqui é uma alavanca que sacrifica o movimento, mas ela suporta mais peso. Ela tem mais força. Por quê? Tem vantagem mecânica. Onde você colocaria os seus tijolos aqui para levar num carrinho desse? Isso é uma alavanca de segunda classe. Você vai levantar aqui. Se ficar perto da sua mão, você vai ter que fazer muito mais força para levantar. Então os carrinhos, eles são fundos aqui e rasos aqui. Não é à toa. É porque você vai pôr o peso aqui na frente, longe de você, da tua força, para você ter uma alavanca melhor para levantar. Senão você não levaria. Se esse carrinho fosse reto, aí você precisa de 2 rodas, de 4 rodas, né? E você arrasta mais do que levanta e leva numa roda só. Tá? Então as nossas alavancas, geralmente, são de terceira classe. Tá? Então, nós vamos ver agora, em vez de ficar falando, ó, trapézio, grande dorsal, toda a espinha, origem, inserção, elevação, que a gente não sairia daqui hoje, eu coloquei algumas coisas assim do que a gente vai, olhando o que a gente veria aqui, né? Então, no tronco, você tem o trapézio, que tem uma função, tem uma imagem de trapézio aqui, né? Tem uma base, um lado, outro lado e outro lado. Você tem o grande dorsal, que é o latíssimos dorsais. O quadrado lombar, que está aqui embaixo. Cadê o quadrado? Aqui. Tá? A gente tem 2 quadrados, um de cada lado. Ele faz esse movimento aqui, quando ele puxa para um lado e puxa para o outro. Aqui você tem algumas lombalgias que o diabo é aí que acontece. Tá? E você tem os eretores da espinha, que são 3 músculos aqui, que fazem essa ereção da espinha. Tá? Então, esses são os mais importantes. Os menores não são tão importantes para o tronco, né? Para a função, para a gente tocar a nossa vida. Você tem aqui atrás ainda o deltoide, que é um músculo que é isso aqui, né? É toda a manga da camisa. Então, esse é um músculo engraçado. Ele pode ser abdutor, ele pode ser flexor, ele pode ser extensor. Ele é multifatorial. Mas quando ele contrai todas as fibras, ele é abdutor. Tá? Você tem o infraespinhal, redondo maior, romboides, que estão aqui. Ficou meio ruim para ver, vou ampliar um pouquinho mais, eu acho que a gente consegue ver mais para frente. E os eretores do tronco aqui. Tá? Na região abdominal, a gente vai ver que a gente tem o reto abdominal, os oblíquos interno e externo, e é fácil de lembrar, o reto é esse reto, é reto aqui na frente. Os oblíquos, o externo, é como ele vem, as fibras vêm como se pusesse a mão no bolso aqui assim, ó. Né? Se andasse com a mão no bolso. Então a fibra é nesse sentido aqui, ó. Tá? O oblíquo interno ele é o contrário. E o transverso do abdômen é transverso. E esse transverso é mais profundo. O mais superficial é o reto abdominal, depois vem os oblíquos e o transverso das fibras mais profundas. É o que a gente tem na barriga, é o que a gente tem para trabalhar. Tá? Vocês vão ver depois, mais para frente, eu vou mostrar até um esquema, que assim, quando a gente faz abdominal, por que você faz abdominal com a perna dobrada? Você tem músculo biarticular.
Se você faz com a perna esticada, você está usando a musculatura que seria a flexora do joelho, do quadril, para fazer o teu abdominal. Fica mais fácil, mas não é o que você quer. Né? Por que você faz aquele negócio de rodar aqui? Para trabalhar os oblíquos. Então tudo tem uma certa função. Porque quando você faz o glúteo, você quer ganhar o glúteo, você não faz com a perna esticada, você faz assim. Que aí você tira também o músculo biarticular e trabalha só com o glúteo. Tá? Então tem uma certa função e geralmente está relacionado com a anatomia. Músculos da coxa. Aqui vai começar a briga, porque assim, eu vou ficar... Às vezes eu vou falar muito do músculo, às vezes eu vou falar pouco, mas é porque não tem como falar tudo deles. Mas assim, pensando assim, músculos da coxa anterior, o que eles vão fazer? Tá? Eles vão fletir o quadril, estender o joelho. Tá? Muitos deles são biarticulares, então eles vão fazer as duas funções. Tá? Você tem o sartório, você tem o quadríceps, composto pelo reto femoral, vasto lateral, vasto medial, aqui dentro o vasto intermédio. Tá? Essa musculatura da parte anterior da coxa que é mais importante para fazer essas duas movimentações que a gente falou. Tá? Eles chegam na patela, a patela te dá 30% a mais de força do quadríceps. Se você tiver uma retirada da patela, você perde, porque é aquele negócio da alavanca. Você tem um músculo que puxa nesse sentido, tá? Só que ele tem que trazer a perna fazendo assim. Então, se você coloca a patela, ele aumenta, ele melhora a eficiência mecânica desse músculo. Se você tira a patela, você perde. Quando você tem uma disfunção da fêmuro-patelar, você tem que trabalhar o vasto medial, você tem que trabalhar de uma região daqui para cá. Se você fizer mesa romana de baixo para cima, você trabalha os dois, você não tira o desequilíbrio. Tá? Por quê? Porque o vasto medial, ele tem uma inserção da musculatura, ele chega na patela assim, e o outro chega assim. Se eu estou puxando para cá, a resultante é muito mais eficiente se ele estiver no sentido do movimento do que se ele estiver assim. Aqui é como se ele tivesse... Nós vamos puxar uma caixa. Tá? Onde nós vamos colocar o barbante para puxar? Aqui. E nós vamos puxar aqui, ou nós vamos puxar aqui? Se a gente quer andar para lá. Se a gente puxar por aqui é muito melhor. Isso acontece no joelho. O músculo chega assim, só que o movimento dele tem que ser para lá. Então ele é muito mais ineficiente mecanicamente do que o vasto lateral. Então você tem que equilibrar esse jogo de musculatura aí. Na face medial da nossa coxa, a gente tem os adutores. Vocês vão ver que os adutores, eles trabalham para levar a perna para o eixo médio. Então eles aduzem a perna. Tá? Eles também são um pouco flexores. Dependendo de onde ele está, em relação ao fulcro, né, a articulação está aqui. Se ele estiver aqui, mas ele estiver mais assim, se ele tiver alguma outra função, mas ele está na frente, ele vai ser flexor. Se ele estiver atrás, ele vai ser extensor. Apesar da função mais importante dele não ser essa. Tá? Aí você vai ter o adutor magno, o pectíneo aqui em cima, que foi tirado, ele está aqui em cima. Cadê o pectíneo aqui? Você vai ter o adutor curto, o adutor longo e o adutor magno. Eles vão fazer a adução da perna. Tá? Aqui, peraí, vamos voltar. E agora, José? Deu. Então, se você for ver, aqui você tem um músculo, que é o psoas, que é o maior flexor. Mas o adutor, quando ele encurta, ele também flete um pouquinho. Então ele está aqui no esquema, mas assim, o maior flexor é o ilipsoas. Ele vem do ilíaco, ele vem da espinha, das vértebras lombares aqui, chega no trocânter menor, e quando ele contrai, ele faz essa flexão. Tá? Aqui, ó, tem muito mais flexor na jogada.
mas ele vai fazer uma flexão também. Tá? E aqui você vai ver que você tem o tensor do face lato que ajuda. Você tem o sartório que ajuda, embora o sartório ele puxe desse jeito. Né? Então, assim, tem vários músculos fazendo uma mesma função, ajudando mais ou menos dependendo do movimento que a gente tem. Tá? Na parte de trás, a gente vai ter na parte mais superficial os extensores, que é o glúteo máximo, que é o principal deles. Tá? Embaixo dele a gente vai ter os glúteos médio, glúteo mínimo, piriforme e os rotadores. Os rotadores externos aqui, eles estão... os adutores eles fazem a rotação interna, tá? Porque pela origem e inserção deles, quando eles contraem, além de aduzir, eles dão uma rodada interna. Esses aqui são rotadores externos, porque eles estão na bacia, chegando atrás do grande trocante. Se você puxar uma coisa aqui por fora, ele vai rodar externo. Obturador interno, gênio superior, o nome não precisa se preocupar. Mas assim, os rotadores externos são dentro mais internos, os rotadores externos são mais profundos. Tá? Estão embaixo do glúteo máximo, embaixo do glúteo médio e mínimo. Tá? Então o glúteo máximo, ó, ele vem até aqui. Ó. Como ele está atrás, a articulação está aqui. Ele está atrás da articulação. Então ele é o nosso maior extensor. Mas tem um monte de gente que vai ajudar. Aqui atrás a gente vai ter os semis, né? O adutor magno, o semimembranoso, o semitendinoso, tá? Que são os isquiotibiais. Todos eles vêm lá do isco e vão para a tíbia. Uns para a face lateral, que é o bíceps, e o outro para a face medial, que são os semitendinosos e os semimembranosos. Tá? Então, você vê, eles vão fazer a flexão do joelho. Tá? Se você pensar, ó, muita gente ajuda na flexão do joelho. Mas o mais importante são os de trás da parte posterior da coxa. E aí o teu glúteo trabalhando. Tá? Então você vê que ele tem uma amplitude menor do que a extensão, porque o quadril não tem tanta flexão e extensão do que o teu joelho. Tá? Indo para a perna, a gente vai ter aí, na parte anterior da perna, o tibial anterior, aparece um pouco no gastrocnêmio, mas ele está mais para trás. Extensor longo dos dedos, extensor longo do hálux, tá? Que nós vamos ver mais em detalhes. Na parte lateral, a gente vai ter, mais importantes são os fibulares, longo e curto. Tá? Fibular curto, ele vem para a base do quinto. Fibular longo, ele passa por baixo do pé, vai lá para o outro lado e vai no primeiro metro. Então, eles vão fazer a inversão. Se você imaginar, o tibial anterior ele faz a inversão, os fibulares faz a inversão do pé. Isso é importante, que a gente vai trabalhar no entorse de tornozelo. Então. Na parte mais interna, vocês vão ver, é tudo mais ou menos como o membro superior também. Tá? Você tem uma musculatura extensor longo dos dedos, vem até a falange do segundo ao quinto, porque ele tem um extensor longo do hálux, como tem o do polegar. Tá? O extensor longo do polegar, do hálux, e o tibial anterior na parte medial aqui. Então você vê que o tibial anterior, como ele não está no eixo aqui, na hora que ele faz a dorsiflexão, ele também puxa o pé um pouquinho para lá. Tá? Então ele faz a inversão. Ele puxa o pé para o lado do dedão. Ele faz a inversão junto com a dorsiflexão dele. Tá? Na parte posterior, a gente tem uma camada mais superficial e uma camada mais profunda. No superficial, você vai ver o que a gente vê lá, que é os músculos do jarrete, que eles chamam, que são o tríceps sural, tá? O sólio aqui. Indo mais para dentro, você vai ter os flexores, né? A parte de trás, como o eixo está aqui, quem está atrás vai ser flexor. De quem? Do tornozelo. Se ele estiver aqui e ele for biarticular, ele vai ser flexor aqui do joelho também.
Então aqui nós vamos ter mais aí o flexor longo dos dedos, e o flexor curto dos dedos, flexor longo do hálux e o tibial posterior. Tá? Então o tibial posterior vem para um lado e os flexores dos dedos vão para o outro. Então esse passa pelo maleromedial e esse mais pelo lado lateral. Então um vai forçar mais a perna em inversão, outro mais em inversão, mas o mais importante é o tibial posterior, tá? Que é o músculo mais, é o motor mais forte aí. E aqui, aqui é uma vista posterior, tá? Do tibial posterior, ele vem na parte proximal da tíbia, até os ossos metatarsais aqui. O flexor longo do hálux, flexor longo dos dedos, tá? Também do segundo ao quinto, como é na mão. Dentro do pé, vocês vão ver que também a gente pode estudar em camadas, tá? Aí vocês vão ver que tem muito menos lesão e é um músculo que precisa de força só, para suportar arco, para suportar que você salte e aterrize, para suportar você correndo. É diferente da mão, a gente não anda plantando bananeira, então a gente não precisa de tanta força quanto a gente precisa no pé. Tá? Então, os músculos são mais, não precisa saber nomes não, é só saber que tem os músculos curtos, tem a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada e a quarta camada, que são os interósseos. Tá? É mais para ter uma ideia de anatomia, para lembrar da imagem. E se algum dia você tiver uma lesão na ressonância magnética do flexor, do adutor, do hálux, você vai ver lá na anatomia, vai ver onde ele está. Tá? Não é uma preocupação que você tem que ter agora. E dando uma resumida, os grupamentos musculares em relação à função, o compartimento anterior, tá? Vai fazer a flexão do quadril e estender a perna. O compartimento anterior da perna vai fazer a dorsiflexão, tá? Extensão dos dedos. O compartimento posterior vai fazer a flexão plantar. Esse aqui vai fazer a flexão da coxa e vai estender o quadril, né? Ele vai para trás. E esse aqui vai fazer a inversão do pé, porque ele está na parte lateral da perna. Tá? Indo para o membro superior, a gente vai ver aqui também, levando a mesma situação. Se a gente olhar aqui, tem o deltoide, que é uma capa, é uma manga de camisa em cima da cabeça do húmero. Você tem o peitoral maior, você tem o grande dorsal. Tá? O peitoral maior, ele vem para cá. Os músculos aqui que são motores primários é o deltoide, o peitoral e o grande dorsal. Tá? O peitoral ele vai fazer a flexão do braço e a adução. Se você imaginar que aqui está o eixo médio, e ele está indo para lá, ele vai trazer esse braço para cá, quando contrair, e vai fazer o braço para flexão. Tá? Esse aqui vai ser o extensor, né? Porque ele está chegando na parte de trás, puxando o braço para trás. E o deltoide que vai ser o abdutor. Então, abdução, flexão do braço e extensão do braço, os motores principais são esses três. O deltoide, o peitoral maior e o grande dorsal. Tá? Aqui a gente vai ter ainda um pouco da musculatura supraespinhoso, infraespinhoso, redondo menor, que era daquele manguito rotador, tá? Que a gente estava dele. E, além deles, o subescapular, que ele está atrás desses serráqueos aqui. Tá? O peitoral menor e o coracoacromial indo para o tuberclo do coracoide. Não mais para chamar a atenção. O bíceps braquial, que o bíceps a gente pensa que ele é flexor, mas ele é mais supinador do que flexor de cotovelo, tá? E o tríceps, que é o extensor do cotovelo. A gente não faz muito isso aqui, né? A gente pega as coisas. A gente trabalha pegando, carregando. Então a gente tem a musculatura. Na hora que a gente faz o desenvolvimento do corpo, existe um giro. Então a musculatura mais forte que a gente tem aqui é a flexora. Aqui é a extensora. Né? Porque para trás a gente precisa mais da extensão, a gente usa mais a extensão para saltar, para correr, para subir escada, do que essa aqui de trás. E na frente, aqui não. Você tem que trabalhar isso aqui, né, na academia, se quiser o tríceps. Você não trabalha nada. Ou você vai segurar um peso contra a resistência,
e trazer, ou você vai ter que fazer uma ginástica, porque não tem muito movimento funcional de dia a dia que a gente faça com essas musculaturas. Tá? Vai dar para ver melhor o subescapular. Tá? Ele está dentro da escápula. E aqui já está o redondo maior, o supraespinhal, que está a espinha da escápula, supraespinhal e infraespinhal. E o redondo menor aqui. Eles dão a contenção para o ombro. Tá? Então, o manguito rotador, o bíceps na frente, aquele cabo longo que passava na frente da articulação. Eu tinha uma imagem dele, não sei se está. Mas ele passa nesse sulco aqui, ó, entre os dois tubérculos. E ele vem até a parte da glenoide aqui. Então ele dá uma estabilidade anterior a essa articulação. Tá? Dessa imagem era mais para isso aí. A gente está vendo aqui o deltoide, o trapézio de novo e o grande dorsal. E aqui o deltoide trabalhando em abdução. Tá? Você veja, essa caveirinha está de frente, esse aqui é o peitoral, e o deltoide ele está alongando o peitoral. Ele é antagonista do deltoide. Então, tudo que a gente faz é um equilíbrio de agonista e antagonista. Então, se você tem um PC, você tem uma alteração de uma musculatura, uma hipertrofia, você tem que, às vezes, umas deformidades, que você tem que quebrar esse desbalanço aí. Que a gente é mais equilibradinho, mas... Músculos do antebraço. Como é que tá aí? Tá todo mundo vivo ainda? Músculos do antebraço também, são muitos músculos. O mais interessante é que ele tem esses retináculos, tá vendo? Por quê? Se ele não tiver o retináculo, na hora que ele contrai aqui, ele pularia aqui na frente, assim. Ele tem que ter uma munhequeira aqui para poder trabalhar e a força ser distribuída nesse sentido e puxar o punho aqui. Senão, não puxa. Né? Como tem os retináculos, que são aquelas polias, aquelas bandas no dedo, tem aqui no punho também. Né? Então, você tem os motores principais, o flexor radial do carpo e o lunar do carpo, tem o flexor dos dedos, o superficial, como do pé, superficial e o profundo. Você tem o flexor próprio do polegar aqui. E você tem a musculatura da mão, que vocês vão ver mais na parte quando vocês forem ver a parte da mão mesmo. Lesões tendíneas, o malefício, o sonex, vocês vão ter toda essa parte de o túnel do carpo. Aí vocês vão ver uma anatomia muito específica dessa região que eu não coloquei aqui, senão a gente não ia chegar. Cada vez eu fui desanimando mais de colocar mais coisas. Né? Eu fui pensando em como é que eu vou falar tudo isso aí, e aí a gente vai começando a economizar palavras. Seguindo ainda assim a parte da musculatura do braço, só para poder falar mais das funções, em todo esquema que a gente vê o bíceps. O exemplo é sempre o bíceps, mas ele não é o melhor flexor. Né? O braquial, coitado, ele ficou aqui embaixo, ninguém fala dele. Achar uma imagem dele é difícil, porque tem que tirar as camadas da frente. Como o bíceps ele vem para cá, o rádio, quando ele flexa, ele faz mais a supinação do que outra coisa. Né? Ele puxa o antebraço pelo lado que não é tão funcional para fazer só a flexão. E o outro está mais alinhado para fazer um movimento mais simples, que é o braquial. Além dele ter duas cabeças, ele tem uma cabeça que vai para outra articulação. Então também dificulta também uma ação tão isolada e tão precisa. Tá? Então aqui eu só pus para tirando um pouco não deixar tão poluída a imagem, do tríceps e do bíceps antagonistas, né? Fazendo a flexão e a extensão do cotovelo. Aqui só ele trabalhando. Aí eu falei que tem que cortar o filme, porque ele começa o filme assim. Aí ele faz assim, tá bom. Como é que ele está fazendo a extensão se ele está dobrando o cotovelo?
Na hora que ele vem para cá, aí ele estende o cotovelo. Mas como é pela força da gravidade, parece que ele está fazendo um movimento errado. Ele ficava 2 horas olhando, não é possível que está errado. Mas não, ele faz o movimento, aí ele estende. Né? Eu tive que quebrar o filme várias vezes, pular a parte que ele leva o braço para cima de novo, senão não ia dar certo para mostrar. E o braquial trabalhando aqui, não é o nosso amigo famoso, né? Fazendo também a flexão. Oi. Ah, tá. Só para mostrar um exemplo de como um músculo ele pode atuar sem você conseguir identificar. Por isso que é muito difícil falar. Você pega aqueles quadros do Atlas, assim, flexão do quadril, aí tem 8 músculos. E tem um só que é o principal motor, que a gente comentou alguns aqui. A gente tem que filtrar um pouco a informação, porque senão a gente fica meio maluco. Um exemplo aqui de músculos biarticulares. Esse esquema é do reto femoral. Tá? Você clicou no reto femoral. E como ele é biarticular, ele vai fazer a extensão, né, ele leva para trás, mas depois ele faz a extensão. E é o mesmo músculo. E no quadril, ele ajuda na flexão. Quem trabalha aqui é o iliopsoas, que é o motor principal. Tá? Só que ele também, como ele está passando, ele chega na perna, mas ele passa o quadril, ele também ajuda na flexão. Como o sartório também, como já foi citado, como o tensor do face lato. Não é a função básica dele. Às vezes o sartório também antigamente chamava de costureiro, né? Porque o pessoal pedalava a máquina de costura e você não pedalava assim, você pedalava assim. E usava mais o sartório, porque eles tinham um sartório bem desenvolvido, então chamava de costureiro. Mas agora a nome nova é de sartório mesmo. Só falando, eu não vou falar isso aqui por detalhes, porque também não é interessante e vocês não precisam saber. Tá? Mas vocês sabem que você vem da aorta, os vasos superior e inferior, né? Você divide em ilíaca, ele vem com a artéria femoral, ela passa aqui no anel do túnel dos adutores, ela vai poplítea. E você vê, se você for olhar o braço e a perna, é mais ou menos a mesma coisa. Aqui no joelho também está recorrente superior, recorrente lateral, como faz no cotovelo também. Então elas voltam, elas vão para baixo, elas fazem uma trama maior nessa região. Tá? A femoral aqui, ela lança um ramo importante, que é a femoral profunda, que vai irrigar essa parte proximal do fêmur aqui. Então, muita gente tem osteonecrose, está relacionada com essas alterações de Petz na criança, que também tem uma necrose isquêmica, também está relacionada com esses vasos. Tá? Passando da poplítea, ela vai sair como a parte de trás do tibial posterior e o tibial anterior. São os 2 pulsos que a gente pega quando a gente está examinando. Tá? Na frente da perna, a tibial anterior, a gente vê no dorso do pé, a gente consegue ver a pulsação, e atrás do maléolo, onde a tibial posterior passa, a gente consegue também a pulsação. Tá? Então, saber só que ela vem descendo, que ela ramifica no cotovelo, no joelho, e que ela desce uma para a parte da frente e outra para a parte de trás. E vai lançando milhares de ramos aí, para cada músculo, para cada estrutura que ela tem que dar, e é o colateral, é o recorrente, mas o básico é esse esquema aí, que desce lá de cima, são as principais são as maiores. Tá? Do membro superior também, ela desce como da subclávia, ela vem para braquial, ela também faz uma rede aqui no cotovelo de recorrentes, tá? E ela divide aqui em radial e ulnar, tá? Tem a interóssea, mas tem radial e ulnar, e ela faz um arco aqui, como a semelhança do pé. Faz um arco, e desse arco é que saem as artérias para frente, para cima para os dedos. Tá? Vamos lembrar só da sequência das principais, quando vocês forem ver, que vocês forem estudar, que vocês não vão ter muita cirurgia, mas a gente tem alguns limites que a gente não pode chegar e descer aqui, ó, senão a gente pega axilar. Né? Não é uma matéria importante, mas assim, é importante.
importante, não é tão grande, mas é importante. Então você pode fazer incisão só até aqui, você tem que parar. Você aqui, quando você tem uma fratura de úmero, às vezes lesa essa artéria, porque ela passa, ela contorna o úmero também. Então ela passa de trás para frente, e aí vai aquela bifurca. Então, assim, são situações mais de... Para artéria e nervo para vocês é mais para lembrar que tem, mas vocês não vão trabalhar com lesão arterial. Porque a lesão arterial você tem que fazer reimplante, mas vocês vão tratar mais as consequências indiretas da lesão da musculatura, a lesão de um Folkman num antebraço, um túnel do carpo do nervo mediano, mas assim, eu achei mais interessante, quando vocês tiverem as lesões de punho, vai ver onde está o túnel do carpo, ver quais as estruturas que passam, e o mediano comprimido. Tinha umas imagens, mas eu achei que não ia ser muito interessante ficar falando aqui, porque ia ficar muito solto. Nervos a mesma coisa. Vocês vão ter aula de plexo braquial, quando vocês tiverem as lesões de plexo braquial. Eu acho que é mais interessante você associar a lesão C5, C6, C7, C8, C1 com a clínica, que aí você consegue guardar um pouquinho melhor. Mas você vai ter as raízes cervicais formando o nervo radial, o nervo cutâneo, o nervo lunar, o nervo mediano, tá? E eles descem também irrigando todos aqueles músculos que a gente viu. Também é tabelão, tá? Deltoide axilar, e você vai descendo. Não adianta tentar decorar, porque não é o intuito da aula de hoje, também não deve ser o intuito da vida de ninguém. A menos que for ficar dando aula de anatomia. Os interdigitais, vocês vão ver também das lesões de dedo. Também é interessante, mas é uma coisa muito específica que quando o pessoal da mão vier falar, eles vão falar para vocês. E da parte da perna, a mesma coisa. Você tem um plexo sacral. Aqui até mais complexo que o braquial. Não em termos de fascículos, de distribuição, de troncos, de nervos. Mas aqui, assim, muita coisa dá a mesma dor. Então, às vezes a pessoa não consegue. Você pergunta para a criança e fala assim, onde está doendo? É aqui. Ela não consegue localizar. O adulto consegue localizar. Eu sinto uma dor assim. Nesse plexo sacral, a gente não consegue. Então, se você tiver um problema no ovário, vai doer igual, muito parecido com o problema do labrum, vai parecer muito parecido com uma síndrome do piriforme. Então, você vai ter que ficar jogando uma coisa a outra para poder distribuir. Então, também não valeria muito a pena. Mas você tem o ciático, que é o mais importante. Lembrar que, geralmente, quando a gente tem... dificilmente você tem uma lesão do ciático. A menos que você tenha uma lesão, uma síndrome do piriforme, onde ele é comprimido lá pelo piriforme, geralmente o problema dele está aqui em cima, na coluna lombar. Né? Então, pensa num cabo telefônico. O teu telefone cortou lá na central telefônica, ele não fala na tua casa. Ou ele dá o choque na tua casa, que é o pé. Mas o problema dele é lá em cima. Tá? Que ele desce como ciático, bifurca aqui na região poplítea, tibial anterior, tibial posterior também. Tá? Nervo fibular profundo, nervo fibular. Fibular e tibial. Tá? Também vai fazer aqui para baixo, também vai fazer os digitais. É muito semelhante. A única coisa que muda é que eles veem a função da extremidade é diferente. Né? Então, eles são mais ou menos protegidos, eles privilegiam uma segurança para movimento ou para estabilidade, mas pelo desenvolvimento da gente e o preço que a gente paga por ter ficado em pé e sair andando com 2 pés.